Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2013. Nós estamos juntos há 465 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 3 do livro de Ruth. A história da provisão de Deus resgatando o seu povo de um contexto de grandes trevas espirituais e sofrimento que foi a época dos juízes. Temos em Ruth a preparação de um rei que vai ser o homem segundo o coração de Deus, a preparação de Davi. E a providência de Deus agindo na história de duas mulheres em particular, Ruth e Noemi, usando para isso um homem justo chamado Boaz. No capítulo 1, como vimos, Ruth e Noemi estão juntas, viúvas as duas, se dirigindo a Belém. No capítulo 2, Boaz é apresentado. Ruth se encontra com Boaz. No capítulo 3, agora nós vamos ter a promessa de que Boaz vai resgatar Ruth. Se você assistir ao vídeo que gravamos por ocasião do primeiro capítulo, você vai ver que isso corresponde bem ao esboço do livro. Noemi está amarga no início do livro, na sequência Ruth descobre seu resgatador, e agora no capítulo 3 ela vai encontrar a promessa desse resgatador de que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para resgatá-la. Na sequência ela vai ser resgatada e a amargura de Noemi vai desaparecer completamente, formando, portanto, essa estrutura que comparamos a um sanduíche, mas cujo nome é estrutura de quiasmo ou estrutura quiasmática. Essa maneira de contar a história com uma parte central e com partes equivalentes que são equidistantes do centro. Antes e depois dele as ideias são paralelas. O centro da história é aqui, é o capítulo 3, quando Ruth se encontra com Boaz e este vai prometer que vai resgatá-la. Essa é a grande promessa e a grande lição que vamos tirar do livro de Ruth analisando o seu papel histórico. Lá no final do período dos juízes nós temos a promessa de que Deus não vai deixar o seu povo abandonado. E isso vai se cumprir na pessoa de Davi, no reino de Davi e muito mais, e de maneira final na pessoa de Cristo, que se assentará para sempre no trono de Davi. As circunstâncias aqui nos mostram, mais uma vez, as atitudes dos personagens e nos dão lições também secundárias aqui. Se a macroestrutura, se a grande lição do capítulo é Deus provendo resgate para o seu povo, nas atitudes dos personagens nós também aprendemos bastante coisa. Noemi começa dizendo que precisa buscar um lugar para que Ruth seja feliz. E a ideia aqui no original é de um lugar de descanso. Noemi de fato está tratando Ruth como sua filha e está preocupada em obter para ela um marido para que ela continue a vida. E então ela menciona que Boaz é um parente. E ela então dá instruções para Ruth. Era comum você fazer a colheita e quando tudo estivesse colhido, dava-se uma festa. Uma festa com comes e bebes, uma festa onde as pessoas dormiam ali no campo, a céu aberto, para celebrar essa colheita. E isso era uma ocasião de grande felicidade. E então Noemi está orientando Ruth para que se arrume, para que se banhe, se perfume, coloque uma roupa bonita e desça até a eira nessa ocasião em que Boaz estará celebrando a colheita e estará de coração alegre. Ela manda que Boaz fique observando e quando ele se deitar para repousar, que ela preste bem atenção onde é que Boaz vai deitar e que depois se achegue cuidadosamente e descubra os pés de Boaz. Todo esse plano de Noemi revela muita astúcia, mas uma boa astúcia. A astúcia de uma mulher que pede a Ruth que use de inteligência e que espere o momento adequado para falar com Boaz, espere um momento em que ele esteja de coração alegre, espere uma ocasião em que ele possa ser abordado com calma e sozinho, e manda que Ruth faça isso com prudência, descobrindo o seu pé, para que a hora que o pé dele estiver sentindo frio o suficiente, ele acorde no meio da noite e Ruth esteja ali ao seu lado, como que descansando da colheita também. E Ruth então responde que vai fazer tudo o que Noemi lhe disser. Ela se dispõe a isso, embora não haja aqui maiores indicações de que ela esteja fisicamente atraída por Boaz, ou interessada nisso tudo, Ruth está sem dúvida alguma disposta a proteger sua sogra e seguir buscando provisão, buscando um herdeiro para o filho da sua sogra, o seu marido falecido, e buscando uma maneira de cuidar da sua sogra através do resgatador. Ruth vai e faz exatamente como a sogra lhe disse. E quando Boaz acorda,
Lá por volta da meia-noite, ele percebe que ela está sentada aos seus pés, deitada aos seus pés. E então Boaz pergunta quem era aquela mulher por conta da escuridão, e Ruth diz: sou eu, a tua serva. E Ruth aqui extrapola as instruções de Noemi. Noemi tinha dito que quando ele acordasse, né, com os pés descobertos, ele diria a Ruth o que deveria ser feito. Mas assim que Ruth, estando ao lado de Boaz, vê Boaz acordado e ele pergunta a ela: quem é você? Ele responde: sou a tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth então se mostra disposta e pede a Boaz literalmente que se case com ela para que haja resgate para a família de Malom, o seu marido falecido. É um passo de audácia aqui. Havia certamente algum risco aqui de que essa atitude de Ruth fosse mal interpretada. É fato, inclusive, que Ruth, por pertencer ao povo moabita, é ancestral da filha de Ló, que se deitou com o pai quando o pai estava embriagado. E isso era uma das coisas que mais detraíam a qualidade do povo de Moabe, por conta dessa atitude das filhas de Ló. Ruth aqui está fazendo muito diferente. Ela está se comportando, ela está respeitando costumes, ela não está se prostituindo de forma alguma, não está agindo levianamente. Embora possamos admitir que haja riscos dela ser mal interpretada e que Boaz vai tomar medidas para proteger a reputação dela. Mas o fato é que em tudo isso, Boaz não deixa de enxergar a virtude moral de Ruth, a ponto de dizer: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Ele enxerga benevolência, portanto, na atitude de Ruth, para com Noemi e até mesmo para com Boaz, que é um homem idoso. Porque ele diz assim a Ruth: você não foi após jovens, quer pobres, quer ricos. Ou seja, você não foi atrás de um homem que não tivesse posses, mas para se casar por amor ou por apetites sexuais, e não foi também atrás de um homem rico para se casar por interesse. Você veio até mim, que sou resgatador da sua família, porque estava evidente para Boaz que a preocupação de Ruth era com Noemi, era com o resgate da descendência de seu marido falecido. Isso, sem dúvida, chamou a atenção de Boaz para o caráter de Ruth. Só que há uma preocupação aqui. A preocupação de que ainda existe uma pessoa na frente de Boaz nessa fila de resgatador. Então, Boaz toma atitudes para assegurar a Ruth que vai protegê-la, mas ainda que o seu coração estivesse desejoso de desposar aquela bela jovem, ele não ia atropelar a lei de Deus. Ele não ia suprimir um mínimo detalhe da lei de Deus, que era ter outra pessoa na fila, mesmo que o que estivesse em jogo fosse a conquista de uma mulher que lhe chamava tanto a atenção. E bem mais jovem do que ele, talvez muito atraente. Então ele diz a ela: minha filha, não temas, eu vou fazer isso que você pediu, eu vou te resgatar, porque todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa. E essa declaração então de Boaz aqui nos elimina qualquer possibilidade de interpretar mal as atitudes anteriores de Ruth. E ele diz: é verdade que eu sou resgatador, mas tem um que está na minha frente. Então, se ele não quiser te resgatar, então eu te resgato. Tão certo como vive o Senhor, eu vou fazer isso logo logo. Deite-se aqui até amanhã. Não era hora dela sair correndo, mas ela fica deitada ali mais um pouco, e antes que clareie o dia, ela sai dali, porque Boaz está também preocupado em proteger a sua reputação. E ele não queria que ninguém ficasse dizendo que Ruth foi vista por ali em atitude suspeita, então ele quer que ela saia logo, e mais uma vez ele se mostra protetor e provedor. Além de proteger a reputação dela, ele dá mais cevada para que ela leve até a sua sogra. Ele nem sabe se vai se casar com aquela mulher, mas ele a protege, ele a ampara. Tudo isso então mostra que o resgate está a caminho. E nós vemos que quando Ruth chega até Noemi e conta tudo isso, Noemi diz: minha filha, pode esperar, porque se esse homem é quem tem se mostrado ser, se ele tem essas virtudes todas de caráter, eu te garanto que ele não vai descansar enquanto ele não resolver isso ainda hoje. Este é, sem dúvida alguma, o ponto central do livro. A tensão veio aumentando e aqui nós temos a promessa, e agora as coisas serão resolvidas daqui para frente. A verdade central e a mensagem teológica mais profunda é Deus provendo um resgatador para o seu povo. Mas as mensagens secundárias aqui são muito interessantes. Noemi
confiando na providência de Deus, tomou atitudes e pediu a Ruth que se enfeitasse, que fosse até Boaz e que tomasse essas atitudes que estão aqui, o que nos indica que nossa confiança na providência de Deus e no sustento que Deus nos dá não elimina nossa responsabilidade de tomar atitudes e não significa, portanto, que Deus não queira também abençoar a nossa iniciativa. Ela age aqui de maneira muito proativa e Deus certamente a recompensa em tudo isso. É hora então de confiarmos na providência de Deus, mas de tomarmos as nossas medidas naquilo que nos cabe. Essa é uma lição secundária importante. Além disso, nós vemos aqui a atitude mais uma vez de Boaz, um homem provedor, um homem respeitador, alguém que protegeu a reputação de Ruth e que não tirou proveito da situação ao lado dela, não se deitou com ela em momento algum, não tomou dela nada que fosse impróprio naquelas circunstâncias, mas o caráter desse homem e o quanto nós temos aqui indicações de um modelo de masculinidade bíblica, como deveríamos procurar noivos assim para as nossas filhas, que fossem homens capazes de proteger a reputação delas, de proteger a história, o nome de nossas filhas, homens que fossem capazes de se entregar por elas e que não estivessem dispostos em nenhum momento a sacrificar um mínimo detalhe da lei de Deus, nem que para isso tivessem que perder nossas filhas. E já pensou nisso? Já pensou a noite que Boaz teve, tendo a chance de se casar com aquela bela jovem de valor extraordinário, de caráter, mas sabendo que havia um resgatador na frente dele? A angústia que teve no coração aquele homem ao chegar para o outro resgatador e dizer: você está na minha frente. Você já imaginou? Mas Boaz, nem tendo tudo isso em jogo, resolveu sacrificar a sua obediência a Deus. Que homem! Que homem extraordinário! Esse é o ancestral do grande rei Davi. E isso é um grande testemunho para todo o povo de Israel a respeito da virtude da genealogia do rei Davi. Também temos aqui lições sobre Ruth. Uma mulher que se mostra disposta a se casar e a orientar toda a sua vida por valores. Uma mulher que não anda por aí apaixonada e fazendo escolhas fáceis. Ela não escolhe Noemi porque Noemi é a escolha fácil. Ela escolhe Noemi porque Noemi é a escolha certa. Ela não escolhe Boaz porque fosse a melhor opção, porque era um jovem atraente, cheio do seu vigor físico, ou porque fosse dos mais ricos, embora tivesse suas posses. Na própria declaração de Boaz nós temos o motivo de Ruth. Ruth está preocupada em agir virtuosamente, em agir seguindo o papel que lhe cabia e obedecendo à lei do Senhor. Como um casamento assim não vai dar certo, meu Deus do céu? Como um casamento assim não vai ser motivo de bênção para todo o povo de Israel? Não tem como ser diferente. Então, meus queridos, embora tenhamos neste capítulo principalmente a ação de Deus protegendo o seu povo ao preparar o seu líder, nós também temos aqui claras indicações secundárias sobre o papel do homem no casamento, o papel da mulher e a importância do caráter para uma união que Deus abençoa. Temos aqui a mostra de que Deus abençoa e recompensa as nossas atitudes proativas, e a mostra de que, apesar de confiarmos na providência de Deus, e assim deve ser, nós também devemos tomar as nossas iniciativas, orientados pela lei do Senhor. Tantas lições importantes aqui, tanta coisa para dizer neste capítulo. Termino dizendo a você, nós não temos condição de entender todos os detalhes culturais que estão aqui por trás. Há muita coisa que nos escapa, mas façamos essa leitura deste texto do capítulo 3 de Ruth, entendendo as balizas literárias que nos são colocadas. Boaz está chamando Ruth de mulher virtuosa. E essa leitura inicial deste texto, com a ideia de Ruth indo se deitar aos pés dele, pode vir a sugerir um oferecimento, um descaramento de Ruth, mas isso não faz nenhum sentido à luz da leitura de todo o texto. Ao contrário, é justamente quando nós comparamos esta moabita com com a mãe de Moabe, né? Aquela que se deitou com o seu pai e engravidou do próprio pai, nós percebemos o valor desta mulher Ruth, o valor extraordinário dela. Que esses modelos nos ajudem a viver a nossa vida em família, a pensar nas esposas de nossas filhas, a pensar em como moldar os nossos filhos para serem homens assim provedores e protetores. E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te damos graças porque Tu és o nosso resgatador, porque Teu Filho Jesus morreu por nós e nos redimiu,
e cumpriu aquilo que nos é apontado como tua promessa já desde o início da Escritura e se tornou o grande rei a liderar o povo com justiça, com equidade por todo sempre. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelas páginas que trazem tanto alívio em Ruth depois de tanto sufoco nos dias dos juízes. Obrigado por essa certeza que o Senhor nos acolhe e nos ampara sempre. Obrigado pelo modelo de protetor e provedor que Boaz oferece, pelo caráter de Ruth e pelas instruções e pelo modelo que isso nos deixa para as nossas relações também. Ajuda-nos para que, na maneira como nos relacionamos, homens e mulheres, maridos e esposas, que nossos lares glorifiquem ao Senhor. Ajuda-nos a preparar os nossos filhos para agirem assim, para se casarem desta forma bonita, como Boaz e Ruth vão acabar se casando. Nós te pedimos isso, suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.